Por 27 votos a 10, a comissão da Câmara aprovou o texto da reforma trabalhista. O projeto que mexe com os direitos dos trabalhadores segue agora para análise do plenário. Ainda há espaço para alterações. A repórter Sônia Guerreiro acompanhou e tem os últimos detalhes. Boa noite, Sônia. Boa noite, Osama, Catiúcia, boa noite a todos. Logo depois que terminou essa reunião, o relator da comissão disse que ainda iria se reunir entre hoje e amanhã com algumas bancadas. Ele já se reuniu com a bancada da criança e do adolescente para discutir a questão do menor aprendiz e amanhã também tem uma reunião com a bancada feminina. E assim como ele pode propor mudanças nesse texto, outros deputados também podem fazer isso no plenário da Casa durante a discussão que está prevista para começar amanhã. Veja a repercussão. Esse relatório é um relatório enviesado. Ele defende, sobretudo, um dos lados da relação de trabalho e não é o lado do trabalhador. O que nós vamos procurar mostrar amanhã no plenário é que o relatório sequer foi bem discutido. Afinal de contas, o substitutivo do relator só foi tratado por 6 parlamentares hoje numa comissão de mais de 30 parlamentares. A tutela excessiva significa um racionamento de liberdade. E o trabalho que o relator apresenta é exatamente um sopro de liberdade nas relações de trabalho no Brasil. Vale lembrar que depois que esse texto for aprovado aqui na Câmara, se ele for aprovado amanhã ou na quinta-feira, ele também precisa ser aprovado no Senado Federal. Inclusive, alguns deputados já estão fazendo articulações com os senadores para que esse projeto tenha um tempo a mais de discussão no Senado. Vamos ver hoje como foi esse dia e também alguns pontos da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi o assunto do dia na Câmara. De um lado, os deputados favoráveis tinham pressa para aprovar o texto final. É uma reforma que chega 20 anos atrasado. Ela preserva todos os direitos dos trabalhadores que estão na Constituição Federal. Mas a oposição queria mais tempo para discutir e tentou retirar o projeto da pauta da comissão. Vamos querer discutir ponto a ponto, apresentando destaques e votando um a um. Enquanto a comissão seguia lotada, do lado de fora, servidores da Câmara fizeram um protesto, tanto contra a reforma trabalhista como contra a reforma da Previdência, que também está em andamento. No texto final da reforma trabalhista, o relator Rogério Marinho apresentou algumas modificações para aperfeiçoar pontos como o trabalho de forma descontínua dos aeronautas e a contribuição sindical, que perde o caráter obrigatório e passa a ser opcional. Mas o relator manteve a tese central da proposta de que o acordado entre empregadores e funcionários tem mais força que a lei. O novo texto permite que empregados e empregadores possam acabar com o contrato de trabalho em comum acordo. Isso vai garantir o saque de 80% do FGTS, mas retira o direito ao seguro-desemprego. Permite ainda a terceirização para todas as áreas da empresa. As partes, empregado e empregador, poderão acordar pontos como jornada de trabalho, parcelamento de férias em até 3 vezes, banco de horas, intervalo intrajornada e trabalho de casa. Com o projeto, não será exigido que os sindicatos homologuem as rescisões de contratos. O texto também permite que mulheres grávidas trabalhem em ambiente insalubre, desde que seja apresentado um atestado médico, dizendo que o trabalho não oferece riscos. Fizemos uma série de alterações de redação, de adequação do texto, de melhoria do texto inicial, mas mantivemos praticamente o texto que foi apresentado anteriormente. O texto foi aprovado na comissão por 27 votos a 10. A reunião foi encerrada sem votar nas sugestões de mudança ao texto do relator, que são chamados destaques, apresentados pela oposição. A queda de braço deve continuar no plenário da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, reafirmou que amanhã começa a discussão da reforma trabalhista e que até quinta o projeto deve ser votado.